Eu queria saudar inicialmente, né, boas-vindas e boa noite, né, ao professor Marcos Fábio, professor Celso, sejam bem-vindos. E, a princípio, né, queria apresentar o professor Marcos Fábio Alexandre Nicolau, ele que trará a nossa primeira fala na noite de hoje. O professor Marcos Fábio, ele é professor dos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia e do mestrado acadêmico de filosofia da Universidade Estadual Vale da Caraúva. Professor colaborador do mestrado profissional em filosofia, Profil, e do mestrado profissional em saúde da família Uva Fiocruz. Graduado em filosofia pela Universidade Federal do Ceará, UFC, pesquisando sobre o conceito da substância em Descartes, Spinoza e Leibniz. Mestre em filosofia pelo programa de pós-graduação em filosofia INCA-UFC, pesquisando sobre a questão do ser na ciência da lógica em Hegel. Doutor em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira FACED-UFC, pesquisando o conceito de Bilderg, formação cultural da filosofia hegeliana e suas implicações educacionais. Atualmente é bolsista em produtividade em pesquisa na FUNCAP, membro, né, da rede ibero-americana em Leibniz, membro da Sociedade Brasileira em Hegel, membro da Associação Brasileira de Filosofia da Religião, membro também do Núcleo de Sustentação do GT Filosofia da Religião, integrante do GT Hegel e do GT Leibniz da ANPOF. Membro da Liga Interdisciplinar da Gerontologia, UVA, pesquisador, integrante do Grupo de Pesquisas e Filosofia da Religião, GFI-UVA, CNPq, coordenador do Laboratório de Estudos Hegelianos, também da UVA, com parceria CNPq, e pesquisando sobre o idealismo alemão, filosofia moderna, ensino de filosofia e filosofia na saúde. Fique à vontade, professor Marcos Fábio, e a todos tenham um excelente momento de palestra. Então, mais uma vez, boa noite a todos e todas. Né? Agradeço desde já a pessoa do professor Hermínio o convite que me foi feito pela organização do evento, que é uma gentileza e um reconhecimento ao nosso trabalho. Então, eu sempre recebo com muito bom gosto e muito prazer os convites realizados pelo projeto do Sebo Cultural e pelas atividades do PIBID, do qual já fui também coordenador aqui na UVA. Então, a possibilidade de pôr avante os projetos de nosso PIBID aqui na UVA, principalmente no PIBID de Filosofia, é algo que muito nos orgulha, muito nos enobrece, e continuar participando das atividades é algo que nos motiva muito, né? Para nós que temos um curso de graduação em licenciatura e temos também um programa, um projeto de residência pedagógica, é muito importante para a gente esse tipo de atividade. E o evento, ele ganha proporções ainda mais relevantes nesse momento, porque nós estamos nesse ano trabalhando juntamente com os colegas dos cursos de licenciatura da UVA e principalmente do curso de pedagogia, em tentar consolidar um mestrado em educação, onde nós possamos ter, além do nosso mestrado em filosofia, que acolhe projetos vinculados a questões também de âmbito educacional em filosofia, né? Nós também teremos a possibilidade de trabalhar especificamente com essa área mais voltada para o ensino, para a educação, né? Então, no caso, é muito salutar eventos e espaços que se abram para discutir aqui a questão do ensino, da educação e principalmente da nossa área de filosofia. A proposta que eu trago hoje para vocês é a partir de um dos meus referenciais formativos. Formado pela Universidade Federal do Ceará, o curso de filosofia, eu tive como um dos meus professores, como um dos meus mestres, o professor Manfredo de Araújo Oliveira, um dos principais referenciais da área de filosofia em nosso país, né, no nosso estado, aqui do Ceará. O professor Manfredo, ele tem
inúmeras obras onde ele tenta trabalhar justamente os referenciais da história da filosofia em favor de uma leitura de nosso mundo, de nossa situação, principalmente de nossa situação latino-americana, de nossa situação brasileira, de nossa situação nordestina, né? Então, isso e a proposta de análise do professor Manfredo em suas obras, ela me dá mote, né, me motiva justamente a tentar alçar um voo que ainda para mim é um voo muito perigoso, né? E ainda estou aqui com minhas asas de Ícaro, tentando realizar esses voos e para isso vou subir nas costas de pessoas que são maiores que eu, né? Dos meus gigantes, aqueles que eu coloco. Eu já considero o professor Manfredo um desses referenciais ao qual eu posso subir nos ombros para enxergar mais alto. E em uma de suas obras, que é justamente Ética, Direito e Democracia, ele dedicou o capítulo 9 a um debate que muito me interessou, principalmente durante a escrita da minha tese de doutorado, que é um capítulo sobre educação, autonomia e direito, que eu vou debater aqui a partir do título Educação, Autoritarismo e Direito, em Manfredo Oliveira. Então, o autoritarismo fica por minha conta, justamente para tentar fazer esse pequeno voo. A proposta do professor Manfredo com a obra é de fazer uma análise antropológica, mas muito bem ancorada nos referenciais da nossa área, da filosofia, de situações de âmbito ético-social, e como isso impacta na dimensão da vivência da nossa democracia. Então, essa obra, quando ela foi lançada, é claro, ela foi lançada muito anterior a 2016, aos momentos que nós estamos vivenciando hoje, né? Mas elas, você nota, né? Quem enxerga mais longe é capaz de prever determinadas questões. E ele já lançava os olhos sobre determinados riscos que nós corríamos se nós não atentássemos, né? Riscos quanto à questão de nossos princípios éticos, riscos que o nosso Estado de Direito corria e riscos que a nossa democracia, o nosso Estado democrático corria. E muitos deles passaram de riscos a Estado consolidado, que agora nós temos que trabalhar para combater, para restituir, para refazer, para reconstruir. Né? Então, no caso, o capítulo 9, ele tem uma característica muito interessante, porque ele já inicia colocando os professores com uma missão, né? Uma missão de que, para realizar a sua função, para realizar a educação, e ele não entra numa questão de definir o conceito de educação, para ele está posto o conceito de educação, cabe tão somente agora nós pensarmos, e para executar esse conceito, e para efetivarmos esse conceito, e para que isso aconteça, o que é que nós precisamos? Né? Nós precisamos, primeiramente, enfrentar uma questão fundamental. Que questão é essa? Todo professor tem que entender o seu mundo. Como é que nós entendemos o nosso mundo? Que leitura nós podemos fazer do nosso mundo para realizarmos corretamente, efetivamente, coerentemente a nossa função? E essa pergunta, ela traz consigo uma segunda pergunta, que é: qual é o alicerce de nossa sociabilidade? Uma das obras do professor Manfredo é justamente Ética e Sociabilidade, onde ele trabalha os princípios éticos que sustentam o nosso condicionante social. Ou seja, as nossas relações do dia a dia, as nossas relações sociais, os princípios que mantêm as nossas instituições, os nossos valores, né, eles estão baseados em quê?
Eles vêm da onde? E eles se mantêm por quê? Eles nos apontam para quê? Então, essas questões, elas têm que ser muito bem debatidas, principalmente por quem vai formar as pessoas para a sociedade. Então, essa perspectiva de que a escola, a educação, o processo de formação, ele tem um objetivo, e esse objetivo é a entrada dos indivíduos na esfera da sociabilidade, ela já aparece, ela já surge como uma pedra comum, né? A pedra elementar. A partir dessa pedra vai se levantar todo o conjunto, toda a plataforma em que nós vamos atuar no mundo, né? E, consequentemente, a sociedade que nós vamos atuar, ela vai sofrer as consequências desse tipo de atuação que nós vamos vivenciar, nós vamos realizar, né? Então, no caso, essas perguntas que o professor tem que se fazer, ela aparece para mim, assim, no começo do livro, como uma profunda filosofia da educação realizada pelo professor Manfredo, né? Então, filosofar a educação, filosofar o ato educacional, essa é uma função que o filósofo, ele se propõe justamente para dar ao educador, para dar ao professor, ao docente e todos aqueles que vão fazer parte da comunidade de educação, e isso é interessante pensar a educação enquanto um ato comunitário, um ato de comunidade, é um ato aonde alunos, professores, coordenações, famílias e sociedade, né, sociedade civil, participam, porque todos esses têm interesses nesse momento de formação dos indivíduos, né, das futuras gerações. Então, esses 5 partícipes desse momento, eles têm que ter uma noção de quais são as bases que a educação está considerando em seu atuar, em seu efetivar-se, né, em sua realização. Então, no caso, o professor Manfredo lança essa questão e é muito interessante você colocar isso como um condicionante para o exercer da função docente. Qual é a leitura, então, que o professor Manfredo fez? Ele viu que nós tivemos, com o passar dos períodos, das épocas, mudanças de paradigmas. E aí, por paradigma, aí nós lembramos lá do Thomas Kuhn, que diz que a ciência, ela avança a partir da ruptura de paradigmas. Um paradigma, ele se instaura, e a partir de então, tudo é regido por esse paradigma no campo da ciência, do conhecimento, do saber, da cultura, e logo depois você tem as inovações. E as inovações, elas vão gerar o quê? Uma quebra, uma ruptura com esses paradigmas. E aí se instaura um novo paradigma. E esses processos, essas revoluções, elas são e devem ser constantes. E nós temos que acompanhar, porque nós formamos as pessoas, formamos os indivíduos a partir dos paradigmas, a partir dessa demanda que os paradigmas nos cobram. Então, é muito interessante você perceber, logo no começo desse capítulo, que nós partimos, então, de um paradigma simbólico, aonde os princípios eles eram dados primeiramente por uma matriz religiosa e depois você tem uma matriz ética, cultural, que ela não destoa tanto dessa percepção religiosa, né, porque ela instaura ainda uma percepção muito simbólica de mundo, e nós vamos passar na modernidade, principalmente com a Revolução Industrial, nós passamos desse aspecto simbólico para um aspecto econômico. E agora, o econômico, ele detém, né, o paradigma, ele dita as regras.
paradigmáticas, né? E nós estamos vivenciando um momento em que o paradigma econômico ele detém, né, as chaves de leitura de mundo. Então, é interessante porque para fazer uma leitura do mundo para o qual nós vamos formar os nossos alunos, nós temos que entender quais são os paradigmas em vigência. E nós não podemos negar que o paradigma em vigência é um paradigma de âmbito econômico. Como é que isso ocorre? Né? Então, não façamos, nesse momento, nenhum juízo de valor. É só uma percepção. Porque é muito importante você perceber isso, você compreender isso, certo? Para que você tenha um ensino contextualizado. Percebendo isso, você é capaz de entender quais são os limites desse paradigma. E a partir da limitação desse paradigma, você pode propor uma inovação, você pode propor uma ruptura. Essa ruptura, ela não se dá por birra, simplesmente, não é porque eu não gosto, é porque eu compreendo os limites. E aí, a compreensão desse limite, o professor Manfredo vai nos propor uma via, né? Quem sabe o próximo paradigma, quem sabe não, né? É praticamente um dever moral nosso, porque o próprio planeta, a própria natureza não aguenta mais, né, um outro paradigma que não seja um paradigma ecológico, um paradigma de sustentabilidade. Nós temos que tirar o econômico para pôr o ecológico. Agora, a questão de algo que deve ser é algo a ser trabalhado pela educação. Mas para se trabalhar isso, você tem que constatar o status quo, constatar o que existe, constatar o que é. E o que é o econômico. Certo? Como então nós chegamos a essa situação em que o viés econômico ele se manteve, né? Ele se instaura? Primeiramente porque na modernidade, e quando eu falo em modernidade, eu estou falando do século XVI, século XVII, século XVIII, os séculos que nos forjaram, né? Porque no caso você tem ali toda uma questão, principalmente nós aqui na América Latina, né? Com a nossa história colonial, né? Então, no caso, com toda essa herança que nós temos, nós acabamos recebendo muito desse período, muito dessa visão de mundo. E a visão de mundo moderna, europeia, ela estava baseada a partir de uma perspectiva da subjetividade. Uma subjetividade que surgiu lá com René Descartes, essa ideia solíptica de um sujeito que é idêntico a si e é base de si mesmo e funda o próprio mundo, né? Ele é capaz de dar ao próprio mundo sentido. Ele não precisa mais ser tutoriado, ele não precisa mais de uma instância, ele não precisa mais de uma instituição, ele não precisa mais de nenhum outro ser ou indivíduo que determine para ele o que é o mundo. A sua própria razão, a sua própria existência, ela garante, ela constitui o mundo para ele. Então, o sentido do mundo ele está dado a partir dessa perspectiva do sujeito moderno, certo? Então, nós já temos um dos pilares, uma base. Depois, nós vamos estressando essa ideia. Então, o sujeito da modernidade ele vai sendo estressado e nós vamos vendo, enquanto vamos vivenciando esse paradigma, nós vamos vendo aquilo que funciona e aquilo que não funciona mais, aquilo que vai caducando dessa ideia. E nós vamos vendo o problema da intersubjetividade, certo? Eu me fundamento, mas eu tenho que me relacionar com os outros. E como é que eu vou me relacionar com os outros que são diferentes de mim? Então, nós vamos tendo o momento da queda desse ideal moderno. E
Contra esse ideal, nós temos aquilo que foi chamado de pós-modernidade. E a pós-modernidade, ela foi o momento de tentar retirar esse poder dessa identidade idêntica a si e traz para dentro dela a diferença, traz para dentro dela retira dela, na verdade, a sua absolutidade. Nós não temos mais absolutos, certo? Então, aí o professor Manfredo traz à baila o Lyotard e a queda das metanarrativas, a queda dos metadiscursos, ou como o Gianni Vattimo, né, vai dizer, é momento do pensiero debole, né, fazendo uma referência ao meu colega Claudemir Brasil. Né? Então, no caso, esse pensamento fraco, esse pensamento frágil, esse pensamento que está disposto a ouvir, não simplesmente a se impor, mas a se colocar em discussão, ele é um momento em que nós vamos ter que rever os nossos conceitos, e os nossos conceitos ficam fluidos. Aí vamos lembrar do Zygmunt Bauman, né, com sua modernidade líquida. Então, no caso, nós temos uma passagem para a era do indivíduo, aonde os indivíduos, eles vivem o tempo ou o império do efêmero. Não é? No caso, a efemeridade do mundo, ele pauta um novo ideal de liberdade. E esse ideal de liberdade é uma liberdade que está aberta à mudança constante. Esse indivíduo aberto à mudança constante, ele é inquieto. Ele é necessariamente inquieto. E é ontologicamente inquieto. A inquietude faz parte da sua essência. A inquietude faz parte da sua vida. Né? Então, por mais que eu esteja utilizando aqui de alguns termos bem metafísicos, né? É uma crítica, é um momento de crítica à metafísica. Né? É um momento de crítica a essas constâncias. Então, no caso, esse momento em que nós vamos estabelecendo um mundo extremamente volátil, extremamente efêmero, é um bom cenário para que esse referencial econômico ele se perpetue, porque não é um tempo de ser, né? É um tempo de ter, é um tempo de construir e possuir e tentar de novo e recriar. É um tempo que tem o seu lado positivo, mas tem também toda a sua carga, vou dizer negativa, mas toda essa dimensão complexa de que você está constantemente se perdendo, né? Os indivíduos estão constantemente se perdendo em nome da sua liberdade. Liberdade de fazer o que quiser, quando quiser, com quem quiser, quando quiser, né? Então, no caso, isso se torna, como Karl Marx diz, algo que pode ser muito bem tido pelo sistema como uma mercadoria muito lucrativa. Né? Quais foram, então, os pensadores que nós podemos colocar, segundo o professor Manfredo, como bons referenciais antropológicos para fundamentar ainda mais esse ideal do indivíduo centrado em si mesmo? Primeiramente, Thomas Hobbes. Depois, Immanuel Kant. Olha que interessante a reflexão do professor Manfredo nesse sentido. E aí vem aquilo que faz com que eu o veja como um filósofo de envergadura muito poderosa, porque, no caso, não é uma questão simplesmente de você... Ele não faz simplesmente uma explicação de Hobbes ou uma explicação de Kant. Ele, a partir do referencial posto pelo Kant, ele capta uma consequência. Né? A partir do referencial dado pelo Hobbes, ele capta uma consequência. Então, não é que as coisas aconteceram porque Thomas Hobbes escreveu um livro. Não é que as coisas aconteceram do jeito que aconteceram
porque Kant escreveu um livro. É porque eles perceberam, né, essas questões na sociedade de seu tempo, né? E nós que lemos esses autores, nós percebemos esse fenômeno acontecendo com todas as suas peculiaridades, mas acontecendo também ao nosso lado, né? Acontecendo também hoje. Então, isso faz com que nós voltemos nossa atenção a esses discursos. Então, o primeiro é o contrato social que o Thomas Hobbes lança no seu Leviatã. Dois aspectos desse contrato. O primeiro aspecto é que nós fazemos esse contrato porque nós somos egoístas. O egoísmo humano, certo? A natureza humana, ela é, em essência, egoísta. E o egoísmo faz com que nós nos tornemos seres perigosos. E enquanto nós somos seres perigosos aos outros, os outros agirão de forma perigosa para conosco em nome dos seus interesses. Então, na defesa dos meus interesses, eu me torno um risco para com o outro. É o que o professor Manfredo ele capta no Hobbes como uma espécie de egoísmo racional. Certo? Então, há toda a racionalidade nesse processo. Certo? Você está justificado em agir egoisticamente. E você constitui um contrato, você constitui leis, você constitui instituições, você institui todos esses processos. O Estado de Direito é posto justamente para que você conserve os seus interesses em defesa dos interesses dos demais, né, para que eles não passem por cima dos seus, né, e por cima de você, inclusive pondo em risco a sua própria vida. Então, essa ideia, o Hobbes já mostra que ela já estava presente. Então, não é algo, não é um conceito vazio, isso já estava presente. E nós podemos até encontrar isso no decorrer da história. Né? Do Immanuel Kant, o professor Manfredo chama a atenção da leitura que o Kant fez, que a subjetividade moderna ela é solíptica, ela é sozinha, ela não estabelece relações, certo? Em nome do conceito de autonomia. Então, o Kant diz que a verdadeira liberdade está no exercimento público da razão, certo? Então, quando eu exerço publicamente a minha razão, eu estarei ali exercendo a minha liberdade e eu estarei fazendo isso de forma autônoma. A autonomia, ela é uma garantia. Uma garantia de quê? De que eu não estou determinado pela natureza a nada. Então, eu sou eminentemente livre. Em nome dessa liberdade, em nome desse ideal regulatório, Kant estabelece uma subjetividade solíptica, uma individualidade que se basta, um indivíduo que é centrado em si mesmo, certo? Então, isso acaba dando um fundamento antropológico para essa visão que nós temos hoje de que é cada um por si, que cada um cuida de si mesmo. Você é responsável para consigo, certo? Então, note, claro que Kant tem passagens e momentos, claro que o Hobbes tem passagens e momentos onde outras ideias virão à tona, mas é interessante como o professor Manfredo ele estabelece essas pequenas nuances que estão nos textos de Hobbes e de Kant, que nós podemos perceber ali as consequências a que determinadas ideias podem nos levar. E isso não tem nada a ver com o fato de Kant e de Hobbes terem escrito isso.
É o fato de nós, seres humanos, as nossas sociedades, elas estabelecerem esse tipo de princípios, eles privilegiarem esse tipo de ação, esse tipo de base, né, para estabelecer nossas relações. Essa que é a questão, entende? E esses filósofos perceberam isso. Quais seriam as alternativas, então? A alternativa proposta pelo filósofo Oliveira, né, é justamente o ser relacional, o estabelecer da relação enquanto um status ontológico de nossa condição. Ele vai buscar dois autores. O primeiro autor é Fichte, que é um neocantiano, vamos dizer assim, é um kantiano, né? Então, no caso, o Fichte, ele vai ser um grande leitor de Kant, mas ele vai notar justamente este problema na filosofia kantiana, esse solipsismo do eu. O eu não pode se realizar enquanto ser autônomo, percebe o Fichte, sozinho. Ele precisa da relação. O eu só é autônomo, segundo Fichte, na comunhão com outros eus. A comunhão, então, ela é uma condição de autonomia. Eu preciso estar em relação com o outro para poder exercer a minha liberdade. Então, o eu, ele já traz dentro de si, em Fichte, uma relação teórica, uma relação fundante, que é a relação com o não-eu. Só que essa relação, ela só sustenta a si mesmo, só sustenta a ele, o eu. Mas ela ainda não efetiva a sua liberdade. A sua liberdade, a sua autonomia, ela só pode ser efetivada a partir da relação, da comunhão com outros eus. Então, essa percepção fichtiana, ela vai ser o mote, né? Ela vai ser o estabelecer o estabelecer da nossa Pessoal, eu creio que novamente o professor Marcos Fábio teve algum problema, né? Vamos prestar a compreensão de vocês para aguardar um momentinho. Pronto. Olá. Perdão, gente, perdão. Foi minha imperícia, no caso, agora. Apertei aqui um botão errado. No caso, o Fichte, ele fundamentou, a partir dessa percepção de que o eu, ele só se estabelece na comunhão, né, enquanto um ser livre, enquanto ser autônomo, ele acabou fundamentando o nosso próximo autor, que é justamente o Hegel. Né? O Hegel, ele tem uma percepção que ainda vai além do Fichte, porque não é só uma relação baseada em eus, né? É uma relação enquanto ser comunidade. Tá? Somente no seio de uma comunidade, não mais a ideia de um eu, mas o ser humano torna-se autônomo. E aí é interessante, professor Manfredo, trazer o Hegel à baila, porque um dos conceitos mais importantes da filosofia hegeliana é o conceito de reconhecimento. Eu preciso reconhecer o outro para que o outro, enquanto um ser dotado de direitos, dotado de reconhecimento, possa, com o mesmo direito, com os mesmos poderes, com as mesmas condições, com a mesma liberdade, poder reconhecer a mim, poder me reconhecer. Um reconhecimento entre iguais é um processo necessário para que haja a autonomia real, a liberdade real.
Então, note que o professor Manfredo, ele acabou nos mostrando que a alternativa a uma percepção, a uma visão de mundo baseada na individualidade, essa percepção baseada na centralidade do indivíduo sozinho, centrado em si mesmo, egoísta, ela dá base para um paradigma econômico. Nós queremos um paradigma que seja relacional, quiçá ecológico. Para estabelecer esse paradigma relacional, nós temos que repensar as nossas bases teóricas. E aí, ele chama a atenção para duas ideias: a ideia de comunhão e a ideia de comunidade. E a ideia de comunhão e a ideia de comunidade, elas se mantêm a partir da ideia do reconhecimento. E só há reconhecimento entre iguais. Certo? Se eu não reconheço o outro como um ser livre e eu o obrigo a me reconhecer, enquanto senhor, por exemplo, enquanto seu senhor, enquanto seu dono, certo? Esse reconhecimento condicionado que ele me der, ele não tem valor, certo? No caso, isso é um princípio. Nós temos que estabelecer em nossa sociedade novos princípios. Princípios que nos permitam romper com o paradigma aí posto. O paradigma do eu só penso em mim, eu tenho que ser melhor do que os outros, eu tenho que pisar nos outros para conseguir chegar onde eu quero, certo? Esse paradigma onde o outro é um inimigo, o outro é um perigo à minha condição, ele tem que ser substituído por um outro paradigma, por um outro referencial. E nesse outro referencial, eu reconheço. É um referencial do reconhecimento que autores como Axel Honneth tanto estão chamando a atenção. Certo? Então, no caso, qual é, então, agora a novidade que essa nova proposta, e aí eu já estou me encaminhando para o final, é que essa nova proposta nos traz? É que a autonomia, essa autonomia pautada no ideal de reconhecimento, ela agora se mostra como uma condição ontológica fundamental dos indivíduos. Então, para que eu seja, para que o ser humano seja, para que o ser humano se realize enquanto ser humano, ele precisa exercer a sua autonomia. Ele precisa ser autônomo. Ele precisa ser livre. Certo? Quais são os desafios que esse imperativo nos lança? Primeiro, nós temos que estabelecer, certo, um padrão quanto à questão da identidade. E nós temos que relacionar as nossas identidades, a identificação de quem eu sou, com a identificação daquilo que eu não sou. A relação com aquilo que eu não sou. A relação com as diferenças. Nós temos que considerar as diferenças. Um paradigma pautado na relação tem que considerar o diferente. E aí vocês vão me dar só uma licencinha para ler um trecho do livro que está na página 329. Ele diz o seguinte: o que aqui está em jogo é uma síntese entre identidade, abre parênteses, todos os seres humanos são fins em si mesmos. Isso é uma identidade. Todos são iguais, né, quanto a essa identidade. E uma diferença, abre parênteses. Todos possuem o direito de ser reconhecidos naquelas diferenças que não põem em questão a igualdade fundamental. Então, nós possuímos certas identidades, certos direitos que nos são inalienáveis. E isso nos identifica.
certo? Enquanto seres humanos, enquanto seres portadores de direito, enquanto familiares, enquanto amigos, enquanto marcos, certo? Mas isso, para que isso seja exercido e seja garantido, nós temos que aprender a garantir também as diferenças. As diferenças de que eu sou uma pessoa que gosta de anime, certo? Que eu sou uma pessoa que torço por um determinado time, que eu sou uma pessoa que gosta de coisas que você não gosta, que sou uma pessoa que tenho características diferentes das suas, certo? Então, aprender a viver com as diferenças, no respeito ao diferente, é uma condição ontológica. E aí eu volto para as minhas aulas, que eu dou na graduação, e lembro para todos que quando eu digo que algo é ontológico, eu estou dizendo que isso é inalienável. Eu estou dizendo que isso é uma condição sem a qual algo não pode ser ou não pode continuar sendo. Certo? Então, quando eu digo que a identidade, a relação da identidade e da diferença é uma condição ontológica de existência, eu estou dizendo que para que a autonomia, a realização dos seres humanos, dos indivíduos, possa se dar, nós temos que aprender a respeitar as identidades, que todos nós temos princípios, em princípio, direitos, que nos são inalienáveis. E quando você diz isso, então, mas ele roubou. Mas tem direitos dele que são inalienáveis. Mas ele fez. É inalienável. Se você quiser manter a sociedade, o Estado de Direito, é inalienável. E as diferenças? As diferenças, elas têm que ser consideradas. Então, nós temos que ser tolerantes. Nós temos que suspender preconceitos. Aprender a viver com os diferentes. Então, isso é uma condição de existência, diz o professor Manfredo. Como é que, então, ele pensa a educação, para eu fechar a minha fala de hoje? A educação para o professor Manfredo, ela tem que ser uma educação para uma autonomia solidária. Então, ele converte o termo ser relacional para a ideia de um ser solidário. A solidariedade, a autonomia, que antes era uma autonomia que era garantida tão somente pela minha existência, pela minha individualidade, agora é uma autonomia que é garantida pela minha convivência. Quanto mais eu convivo, quanto mais eu comungo, quanto mais eu desfruto, certo, dos demais, com respeito, aí isso, note, isso não é simplesmente um mundo perfeito, aquilo que nós queremos que seja. Não, eu não estou dizendo para ninguém amar os outros como se não existisse o amanhã. Não é poético isso, entende? É simplesmente você respeitar os determinados limites. Existem limites que não são ultrapassáveis. Em nome do quê? Em nome de que nós garantamos para todas as pessoas, né? Porque todos possuem direitos aí, para que nós garantamos as identidades, nós temos que garantir as diferenças, nós temos que garantir que as diferenças elas sejam solidariamente aceitas. E isso daí quer dizer que você não vai cruzar determinados limites. E quando você estiver em sua sala de aula, e a filosofia ela serve justamente para formar pessoas para essa perspectiva, o ensino de filosofia, formar os jovens, as crianças, para essa perspectiva, certo? Como também ela
serve para que os professores, quando eles pensem em suas aulas, eles despertem para essa dimensão na sua docência. Coloquem essa perspectiva, nem que seja como objetivo secundário, lá no seu plano de aula. Certo? Então, essa é uma condição. E aí, no meu último slide, o mundo das relações sociais é o mundo da efetivação da autonomia, certo? Porque é o mundo da esfera dos direitos fundamentais. Daí o porquê a educação é uma condição sem a qual o ser humano não se efetiva. Educar para a solidariedade é um mote, é um dever, é um imperativo educacional para o professor Manfredo. Certo? E isso, enquanto uma denúncia social, ele vai fechando o texto com um autor que me é também muito caro, que é o economista indiano, filósofo economista indiano, Amartya Kumar Sen, que em seu desenvolvimento enquanto liberdade, prêmio Nobel, economia, ele diz o seguinte, vou citar aqui a partir do professor Manfredo. Como, por exemplo, ter condições de evitar privações como a fome, isso é uma condição que nós devemos estabelecer como uma forma de efetivar a liberdade das pessoas. O desenvolvimento econômico, ele não tem que levar em consideração apenas o produto nacional bruto. Não é só renda por cabeça, renda per capita que nós temos que chamar de desenvolvimento. Não é só aumento de salário mínimo que nós temos que chamar de desenvolvimento. Mas nós temos que chamar de desenvolvimento. Evitar privações como a fome, a subnutrição, a morbidez evitável e a morte prematura. Bem como as liberdades associadas, nós temos que garantir que as pessoas saibam ler e a fazer cálculos aritméticos, ter participação política e ter condição de expressar-se, expressar suas opiniões e suas convicções. Essas ideias que o Amartya Sen coloca como princípios de liberdade fundamentais, ele diz que isso não é algo teórico. Isso faz parte de uma dimensão econômica, mas para uma economia que já está indo para além dessa economia centrada no indivíduo solíptico. Já está indo, ainda não considero sem isso, mas já é uma passagem para um paradigma ecológico, um paradigma onde nós compreendemos que nós temos que estar em relação conosco, uns com os outros, mas também com a natureza. Então, esses paradigmas, essas perspectivas que o professor Manfredo traz nesse livro, eles nos ajudam a pensar o ensino enquanto tal, e principalmente a importância do ensino de filosofia, a dimensão e a relevância que cada um de nós, professores e futuros professores de filosofia, tem quando estivermos em uma sala de aula na frente dos nossos alunos. Agradeço pela atenção de todos. Muito obrigado e vamos ao debate. Excelente, professor Marcos Fábio. Eu tenho ouvido e agora também digo, o quanto é relevante a gente entender, ainda mais na pandemia, essa questão da educação e saber como a educação está entrelaçada, A gente vê política, estuda metafísica, estuda ética e aí acaba tendo que relacionar com o campo da educação, Como nós fomos formados, como nós esperamos da sociedade. E ao que estamos acompanhando pelo YouTube, que desejarem fazer alguma observação ou perguntas ao professor Marcos Fábio, aviso que já podem colocar no chat no final a próxima fala, Os que chegaram depois, a noite de hoje, trata-se de uma mesa temática. No primeiro momento, nós contamos com a participação do professor Marcos Fábio. Agradecemos, professor, e aguardamos para o momento final.
De início, nós já temos uma pergunta dirigida a você, professor Marcos Fábio. Opa. Pronto. O Francisco José da Silva. Ele parabeniza, né? Parabéns ao professor Marcos Fábio pela exposição. E ele pergunta: como garantir o reconhecimento dos diferentes sem que haja uma assimilação por uma identidade abstrata de iguais supostamente universalizáveis? É um dos nossos problemas atuais, né, que tem que ser justamente considerado e justamente para que esse tipo de discussão ela não caia no vácuo, né, para que ela não perca a relevância e a importância. Desde já, muito obrigado, meu caro Francisco, professor da Universidade Federal do Cariri, por estar aqui participando do debate com a gente, certo? Essa questão do reconhecimento, né, ela exige que aqueles que participem do processo, eles possam exercer o reconhecimento. Exercer o reconhecimento quer dizer que você não apenas seja reconhecido, mas que você reconheça. Então, você tem que, no momento em que você recebe a identidade de ser visto como um portador de direitos, para que você exerça. Então, olha que mais interessante a ideia de reconhecimento. Para que você exerça essa autonomia, esse direito, né, esse direito à identidade que o outro lhe confere, você tem que reconhecer reciprocamente esse outro e todos os demais. Porque caso você não o faça, você cessa o processo de reconhecimento. O reconhecimento ele nunca se dá de forma unilateral. Nunca será dado de forma unilateral. Então, não é uma questão de que, agora você me deu e agora eu saio de cena com o meu reconhecimento, né? E vocês agora que se cuidem, porque eu já tenho o meu, não vou dar para ninguém reconhecimento. Não funciona assim, certo? Então, você tem que ter tanto o respeito, né, entre iguais, como você tem que respeitar os diferentes. Isso tem que ocorrer de uma forma síncrona, né? Tem que haver uma sincronicidade nesse processo. Dito isso, então, a pergunta, eu até compreendo a pergunta do professor Francisco, porque como é que eu ponho dentro do mesmo patamar de reconhecimento pessoas que, por exemplo, o direito à livre expressão, o direito, todos têm direito à livre expressão, certo? É um bom exemplo que hoje está sendo muito utilizado. Então, todos têm o direito a poder expressar suas opiniões. Sim, mas se suas opiniões, elas acabam matando o reconhecimento porque elas são uma opinião que distorce as relações, ou ela rompe as relações, ou ela simplesmente esmaga, estraçalha as relações, então eu não tenho como dar à sua opinião nenhum tipo de reconhecimento. Ela se autodestrói, ela se anula. Então, não é nem uma questão de eu não estar conferindo a você a identidade. Você não tem como exercer a identidade porque você não está, você não possui, você não é uma questão. Por quê? Porque a partir do momento que você emite um parecer preconceituoso, um parecer desleal, um parecer imoral, antiético, seja que qualidade nós coloquemos negativa nesse parecer, certo? E esse parecer,
se for automaticamente utilizado contra você, você se ofenda, então você mesmo anulou a identidade, não há reconhecimento, certo? Se você usa isso de forma a conscientemente ofender, desprezar, negar reconhecimento ao outro, então automaticamente você estará negando o reconhecimento a você. Então, se você quer entrar numa discussão aonde só você quer falar, aonde a ideia do outro, né, não lhe interessa, então automaticamente você não está dando reconhecimento ao outro enquanto um interlocutor. Você está fazendo do outro um mero ouvinte, certo? Então, você não pode esperar que ele conceda a você o reconhecimento, um reconhecimento completo, né? Um reconhecimento. Não, você me reconhece, mas eu não lhe reconheço. Ora, se você não está reconhecendo, automaticamente aquela pessoa que você não reconheceu, ela não tem condição de lhe dar reconhecimento. Você negou reconhecimento a ela. Então, o conceito, teoricamente falando, ele inviabiliza, certo? Certas monstruosidades que nós vemos por aí, porque as pessoas acabam caindo em contradições performativas, como dizia o Habermas, né? O Appel. Você entra em contradição performativa, porque o seu ponto de partida discursivo, ele já traz em si um problema. Ele já está bichado, entende? Ele já não gera mais nada. Ele já nasceu morto. É uma situação complicada. Então, essas identidades vazias, esse respeito à diferença vazia, né? Aonde você diz assim, eu ser preconceituoso, eu não sou preconceituoso. Eu tenho até amigos gays, né? Eu tenho até, olha só, dentre os meus amigos, existem até, para você ver como eu sou uma pessoa tão boa, existem até gays. Sabe, os gays, aquelas pessoas que são de menor escalão, de menor calão, de menor grau, de menor. Pronto, aquelas pessoas que ninguém quer, até esses são. Olha só como. Você não percebe como é horrível isso que você está falando, e você está usando isso como se fosse uma justificativa. Então, note, o seu ponto de partida, ele já é uma exclusão. Ele já lhe tira totalmente a identidade, ele já lhe tira totalmente o reconhecimento. Então, é interessante, e por isso que é importante nós pensarmos os princípios, e aí eu concluo com isso. Entender bem os princípios, entender bem o sentido das coisas, os conceitos, é algo importantíssimo para nós estabelecermos as relações. Entendeu? Porque senão nós caímos nessas falsas, e muitas vezes aí você tem uma linha tênue entre a ignorância e a canalice, né? A ignorância de você não perceber que você está sendo completamente preconceituoso em algumas falas e você está se excluindo totalmente da comunidade de reconhecimento, certo? Ou de você ser canalha, porque você se utiliza da ignorância dos demais para poder maquiar os seus argumentos, né? E isso é canalice, né? Isso é má fé, como dizia, né? Usar um termo mais filosófico, né? Dizia o Sartre, isso é uma má fé, né? Você está mentindo para si e mentindo para os outros, né? Nesse sentido aí. Exatamente, né? Eu não lembro, não recordo direito onde foi que eu vi uma pesquisa, mas pautando justamente nessa ideia, né, não na ideia da homofobia, mas o preconceito de forma geral, né? E eu vi uma pesquisa, acho que foi numa revista, mas não lembro qual foi o pesquisador. E ele disse que a maioria das pessoas, quando estão em um grupo, né,
e são questionadas que se consideram preconceituosas ou não, a primeira coisa, né, que vem é olhar aos lados, né, o que os colegas irão fazer, né, o dado, né, Maria vai com as outras, e na verdade a gente, de certa forma, é isso, né, não se considera, mas o que você faz, né, o que nossas ações implicam diretamente para isso. E é claro que a sociedade impulsiona a gente, hoje cada vez mais na questão virtual, nós estamos vendo isso, né, infelizmente, a cultura de ódio, né, pelas redes sociais cada vez maior, né, tivemos aí muitas repercussões, inclusive ontem mesmo, né, o caso do filho, né, da cantora de forró Valquíria Santos, né, que postou um vídeo no TikTok e não apenas com um colega recebeu alguns comentários e nesses comentários, né, repercutiu, né, no suicídio dele, no caso do adolescente de 16 anos. Então, essa cultura homofóbica que às vezes as pessoas postam uma coisa sem intenção, acaba repercutindo em coisas maiores, ninguém sabe qual é o sentimento da outra pessoa, e que acaba, né, como exemplo, causando isso, infelizmente. Muito triste. Daniela e professor Marcos, eu lembro agora que em 2016, 2017, existe uma campanha, que a pergunta da campanha era a seguinte: onde você guarda o seu preconceito? Né? Porque está escondido, né? E ele se revela nesses momentos aí, como vocês citaram. Exatamente, né? Porque você acaba convivendo e vendo, né? Para o outro, né? Tudo bem, mas se for algum parente, né? Alguma pessoa próxima, né? Essa questão do preconceito acaba sendo realmente uma faca de dois gumes, né? Se a gente pode dizer dessa forma. Pois é, e só complementando, é interessante isso, Celso e Daniela, porque eu estava vendo, inclusive, uma fala do professor Leonardo Boff, anteriormente, e ele falava justamente aonde é que nós estamos escondendo os nossos Bolsonaros, né? Porque nós temos, aí, claro, ele acaba, o termo Bolsonaro acaba sendo revertido, né, para um ideal que faz parte da nossa cultura e tudo, porque nós fomos moldados de todo o processo colonial e tal, que faz com que, colonialista, né, que faz com que uma série de preconceitos, né, escravocrata, várias questões ainda permeiam a nossa sociedade, o nosso dia a dia, o nosso vocabulário, a nossa língua e tudo mais, e nós nos vemos assim. Então, no caso, eu me percebi ao longo da minha carreira, né, acadêmica, eu já me peguei inúmeras vezes falando barbaridades, e quando eu me percebi por conta de leituras, por conta de aulas, por conta de vídeos, por conta mesmo da maturidade chegando, né? Então, vem toda aquela responsabilidade, aí quem sabe isso gera-se um outro tema de pesquisa muito interessante, e os colegas da analítica me ajudam muito a perceber isso, que é a ideia de coerência, né? Você ser coerente com aquilo que você pensa, estuda e faz, né? E pensa. A ideia de coerência lhe cobra muito, e ela é muito chata, entende? Porque eu venho aqui e falo essa ruma de coisas para vocês, falo todas essas questões sobre ser relacional e tudo e tal, e amanhã eu vou estar no mercado. E amanhã vai ter alguém que vai me fechar no meio da rua, entende? E amanhã eu vou ter que provar isso tudo e agir de forma coerente. Eu me cobro muito quanto a isso. Não é fácil, não, agir de forma coerente, entende? E eu já me vi muito, eu assisto às vezes filmes da década de quando eu nasci, de 80, misericórdia, os filmes que eu via pra caramba, extremamente preconceituosos com questão de gênero, questão, né, com mulheres, com questão racial, com negros, questão de criança, de coisas questão de âmbito sexual, sabe? E você se percebe nisso, né? Às vezes, e a primeira percepção é essa vergonha, né? De você se pegar, né, nisso e você pensar, caramba, eu ri disso, né? Ou eu
um dia ri disso, ou um dia eu gostei disso, ou um dia, ou ontem, ou agora eu me vi rindo disso. Nessa E medida, a depois filosofia você... ajuda muito, professor. A Isso, né? filosofia é essencial para, né, a O gente tomar consciência, sujeito, né? né? O sujeito em si, ele continua sendo uma grande incógnita, né? Foi questionado durante todo o período, né? Com mais ênfase na modernidade, mas ainda nós somos, né? A gente não tem um controle naturalmente de si. Temos alguns princípios, mas que em determinada hora foge até mesmo do nosso próprio controle, né? Verdade, verdade. Avisando o pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube, né? O link de frequência já foi disponibilizado. Aqueles que não visualizaram ainda, por favor, faça sua frequência da noite de hoje. Professores, nós estamos recebendo muitos, né, graciações pela fala de ambos, né? Parabenizando vocês. Inclusive, eu acho que nós temos mais uma pergunta. A próxima pergunta é do Kleber Duarte Coelho, e ele pergunta a ambos os professores. A formação acadêmica em filosofia, geralmente tão restrita aos clássicos e hermenêutica, não dificulta a formação do professor que precisará ser multidisciplinar nas escolas? Quer responder inicialmente, professor? Não, assim, Vai lá, eu Celso, entendo. primeiro quem está no chão da escola. Então, obrigado, assim, mas o que a minha fala para responder essa questão eu estou voltando a minha visão para os cursos de formação, os mestrados que estão aparecendo no Brasil. Por exemplo, eu fiz um mestrado em filosofia e ensino aqui no Cefet, em que era multidisciplinar. O meu orientador era doutor em letras. E aí a gente dialogava, assim, eu acho que existe já um novo caminho, assim, um novo processo de formação. Eu sou orientador de trabalhos lá na Universidade Federal de Pelotas, que trabalha com transversalidade em temas filosóficos no ensino básico. Então, né, tem um trabalho que eu estou orientando lá que elas trouxeram a questão do racismo na arte e da questão do gosto. Então, assim, eu acredito, aqui na UF, a minha formação na graduação, ainda que tivéssemos os clássicos, mas tinham professores também que trabalhavam com filosofia moderna, contemporânea, fazendo relação, né, com o passado. Então, eu não sei, assim, eu não tenho como responder de uma forma, né, o Brasil é muito grande, né? Mas assim, estou falando a partir da minha realidade aqui. Então, o que eu tenho visto é esse caminho de aprofundamento. A minha preocupação, eu acho que é de vocês também, e nós já falamos aqui, já apontamos, até o professor Hermínio, na fala dele, fez isso, com relação à BNCC, né, que a gente está vendo se aproximar, e ela desconsidera esses avanços. Assim, pelo menos o que eu tenho visto, né, o que a gente está caminhando, que é para ampliar, né, a BNCC vem para meio que passar um rolo compressor, desconsiderando tudo isso. Então, eu acredito que nós tenhamos, eu não sei, o professor Marcos pode dar talvez uma outra visão, mas aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, tem essa formação e essa preocupação de ampliar o espectro de repertório do professor para que ele realmente atue de uma forma mais adequada na sala de aula. É bem interessante, Celso, essa sua percepção, porque realmente é um déficit que eu trago na minha formação, certo? Agora, é um déficit que não é uma questão de aumentar o currículo, certo? É uma questão de, eu creio que na formação do professor, você tem que, no que tange a filosofia, por exemplo, né? Nós temos que realmente dar essas opções. E isso é algo que, por exemplo, aqui na UVA, nós estamos discutindo como é que nós podemos, nas nossas próximas grades, poder dar essas opções, porque não existiu pensamento só na Europa, né? Então, no caso, existe um pensamento no Oriente, existe pensamento asiático, existe pensamento na África, né? E tem uma coleção que eu recomendo de história da África, que a Unesco fez em 8 tomos, que
caramba, como é que nós vivemos sem conhecer essa história? É maravilhoso e note, é muita coisa, entende? É muita coisa que eu descobri que não me foi dado. Não é uma questão assim mas não daria tempo. Sim, mas não me disseram que existia, entende? Então, o, eu vi também foi lançado recentemente um livro sobre a filosofia chinesa. Foi lançado recentemente. Eu também tive a oportunidade de ver, folhear. Tenho que me aprofundar. Converso muito com o professor Ralph Alves sobre isso, né? Ele é mais interessado. No caso, é outro mundo, sabe? São milênios de tradição. Então, a nossa própria filosofia latino-americana, entende? Que são leituras de nossa terra, de nosso mundo. Filosofia cearense, sabe? Farias Brito, no caso, são pensadores que estão aqui, né? Então, no caso, tem várias lacunas que nós temos que preencher. E nós temos autores que estão discutindo questões que nos tocam. Eu estou conversando muito com o professor Judicael Castelo Branco, da Universidade Federal de Tocantins, que nos auxilia aqui no mestrado acadêmico da UVA, e, no caso, nós conversamos muito sobre que nós temos que nos ler, que nós temos que nos conhecer enquanto pensamento brasileiro, né? Porque, principalmente, nós temos que debater com quem fala de nosso mundo, de nossas questões, para que nós não herdemos questões. Muitas vezes tem questão que é importante para quem está na Europa, né? Que é importante para quem está na América do Norte, mas que não nos toca. Por mais que o mundo seja globalizado, não é uma questão nossa. Tem questões nossas que são muito mais urgentes. E quem é que está discutindo essas questões? E nós temos que ir atrás dessas questões. E aí, respondendo agora a pergunta, né? Essas questões têm que ir para a sala de aula, porque são essas questões que o aluno, através dessas questões e desses autores que estão discutindo essas questões, que os alunos vão olhar e vão dizer, opa, espera ainda, ontem o senhor estava falando sobre um tal de Sócrates. Esse Sócrates era um tal de Grécia, que eu não sei nem onde é que fica. Só que aí, o senhor está falando agora de um tal de Galiano aí, que está falando sobre a América do Sul. O senhor está falando aí de um Gilberto Freire. Você está falando aí de um Farias Brito, que nasceu aqui, para quem é aqui do Ceará, né? Que nasceu aqui em São Benedito. Então, no caso, tem uma cidade aqui no estado do Ceará, perto, lá na região do Cariri, que se chama Farias Brito. E, de repente, o professor de filosofia diz, olha, teve um filósofo brasileiro chamado Farias Brito. O aluno chega, como assim? Mas, por professor, que a gente não falava sobre ele? Mas eu entendo o que você diz, mas eu acredito que quando o colega traz essa questão, ele está se referindo justamente que essa transformação que você menciona agora deve acontecer na graduação. Porque, por exemplo, autores como Abdias Nascimento, né, Clóvis Moura, eu fiquei sabendo no final da graduação, eu não fiquei sabendo na graduação. Então, se isso não acontecer na graduação, dificilmente vai chegar na sala de aula, né? Eu, por exemplo, hoje eu trago para os meus alunos, eu dei aula de filosofia africana e é uma luta, porque a filosofia, o ensino de história da cultura africana e da filosofia africana é a 10.639 de 2003. Nós estamos em 2021. E a dificuldade de você ver isso se difundindo nas escolas ainda é enorme. Compreende? Verdade. Tem duas leis. Tem a 10.639 e a 11.645, que se refere ao ensino da cultura indígena. Você não vê isso ser difundido, né? E quando eu falo com os alunos, eles falam, professor, eu só tive conhecimento do africano como escravo.
Eu nem sabia que tinha um pensamento filosófico africano, né? Então, é assim, é um desafio, professor. Sim, sim. Luiz Gama, né? No caso, é o nome da rua em que eu nasci, lá em Ó, Fortaleza. Luiz Gama. E eu não tinha referência. Quando eu fui ler a história de vida, depois eu fui ver os escritos, eu tô apaixonado, entende? E não me foi passado, porque são autores marginais, acabam sendo, né? Então, realmente, a pergunta do colega faz muito sentido, porque, entenda, não é uma questão de inchar, você está correto, não é uma questão de inchar o currículo, é uma questão de dizer, olha, isso existe. Entende? Nós temos isso daqui, existe, e colocar uma disciplina aqui. Agora, para colocar uma disciplina, é o que eu estava iniciando a minha fala. Eu tenho essa lacuna, entende? Então, quem é que vai dar essa disciplina? E nós temos que pensar, porque nós temos que nos formar para isso. O colega que fez a primeira pergunta, que foi o professor Francisco, está iniciando um projeto sobre o pensamento cearense, os filósofos no Ceará, né? Então, no beleza. caso, são projetos importantíssimos como esses. Professor Judicael, que eu mencionei, fez recentemente, já está disponível, um número da revista Argumentos, da UFC, sobre filosofia brasileira, entende? E não por acaso eu fiz questão, quando o Hermínio fez o convite, de dizer, não, eu vou trabalhar um filósofo brasileiro, vou trabalhar, inclusive, um que está vivo ainda, que é o professor Manfredo Araújo. Entende? Porque nós temos que começar a preencher essas lacunas, né? Tem que dizer, olha, estão pensando o Brasil sim, entende? Agora, realmente, nós estamos fazendo um trabalho de formiguinha, eu mesmo, né? Porque, no caso, eu estou me descolonizando, né? Esse processo decolonizante, ele é bem detox mesmo, entende? Ele Difícil. é bem difícil, porque eu tenho todas as cobranças de uma formação e de uma academia que já tem seus moldes, né? Sim. E eu já fui formado, não vou dizer que eu vou jogar tudo para o ar agora e esquecer Não, tudo que eu... Não é nesse sentido, né? Mas a vantagem de ter feito um doutorado em educação, como o Celso bem colocou, é uma vantagem, porque ele disse que no mestrado ele teve pessoas, conversou com pessoas de outras áreas. Eu também. Eu conversei com pessoas da administração, do turismo, da economia, da arquitetura, entende? E isso é muito bom enriquecedor. para o nosso processo de formação, entende? Porque você começa a ver outras perspectivas e como isso é enriquecedor para quem vai ser professor, entende? Como isso é enriquecedor. Então, poder trabalhar e fazer trabalhos em conjunto, trabalhos interdisciplinares, né? Chamar o professor, no caso o Celso é comum de dois gêneros aí, é um músico filósofo, né? Mas trazer o professor de artes, de música para uma atividade com você, trazer o conhecimento dele, Sim, entende? sim. Para associar conceitos das áreas. Coisa que, por exemplo, outro pensador que eu fiquei maravilhado aí é Milton Santos. Bom, Que sensacional. maravilha, entende? Porque, Impressionante. no caso, você associa um pensamento, uma filosofia, a um pensamento geográfico e você pensa assim, caramba, mas não tem realmente porquê dissociar essas duas coisas. Geográfico, econômico, filosófico. Ele reúne. Pois É não impressionante, é tem. impressionante. Nós estamos esquartejando conhecimento, entende? E não pode ser assim. Avante. É bem interessante, né? Você frisar, inclusive também o professor pela manhã fez isso também, o professor Contígio, e ele citou algo bem interessante, que já que nós estamos falando também sobre o PIBID, né? A venda sobre o PIBID, no Ceará nós temos a Olimpíada chamada OUSH, né? Que é a Olimpíada de Ciências Humanas.
e que no ano passado, inclusive, né, a escola e até mesmo os PIBidianos, que são acompanhados por mim, a gente teve o prazer de estar conhecendo filósofos cearenses, né? Porque como é a Olimpíada de Ciências Humanas destinada ao Ceará, eles focam, né, nas 4 disciplinas de Ciências Humanas e volta tudo ao Ceará, a questão da regionalidade, né? Então, nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais, né? Isso para passar para os alunos, né? Porque a gente tinha que dar aulão de formação para os alunos. Um pouco, né, do Farias Brito, né, de outros autores, até mesmo conhecer, transmitir um pouco do pensamento do professor Manfredo, né, porque também poderia cair, ele é tido como um filósofo cearense, até o Clóvis Bevilacqua, né, que é inclusive meu conterrâneo, que é de Viçosa, que é um jurista, né, eu tive a oportunidade de saber um pouco bem mais da vida dele. Então, é nessa prática, eu acho que talvez, né, como já está sendo exigido isso do ensino médio, é interessante também a gente ter a oportunidade também de ver na graduação, né, na especialização, de uma forma para estar colocando, porque, querendo ou não, ainda há uma certa necessidade da gente transmitir, mas também há pouco material, né, como eles também não produziram tanto, assim, isso também acaba dificultando. Acabei até quebrando um pouco do protocolo agora, né. Então, assim, nós temos algumas perguntas ainda destinadas a vocês, né, tanto uma pergunta destinada ao professor Marcos Fábio como ao professor Celso, e temos outra para ambos, né? Inclusive, já comunico para aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube que as perguntas estão encerradas devido ao tempo. Então, eu farei a pergunta, né, que o professor Ralph destina ao professor Celso, e outra pergunta, né, destinada ao professor Marcos Fábio, e no final a gente finaliza com a pergunta destinada a ambos, que foi feita pelo professor Hermínio, certo? Estou adorando o papo, Daniela. Como é que é? Estou adorando o papo aí contigo, com o professor Marcos, muito bom. Pois é, né? Pena que a hora, né, passa voando. Enfim, né, o professor Ralph Alves, né, ele dá os parabéns aos palestrantes e obrigado. Caro professor Celso, me atrevo a exprimir a impressão de que o senhor seja uma pessoa bastante sensível, dando o meu manejo com a arte nesse sentido e exibir. Tem outra parte. Como é o desafio de ensinar, no Rio de Janeiro, crianças a pensar com vistas freirianas? A pergunta é uma pergunta complexa, como a gente não tem, assim... Porque, como eu falei com vocês, eu trabalhei no ensino fundamental com arte, e o ensino médio eu comecei a trabalhar filosofia. Eu sempre quis trabalhar com eles a partir da prática, né? A criançada... do 6º ao 9º ano, nós não temos aqui filosofia no ensino fundamental. Eu acho que no Sul tem filosofia no ensino fundamental, no 6º, no 7º, no 8º ano. No Rio de Janeiro não tem, só no ensino médio. No ensino médio é mais... esse trabalho que eu apresentei hoje, eu fui por esse caminho e eu consegui resultados. Porque, justamente como eu falei, eu queria despertar no aluno o desejo de querer descobrir e de refletir. Para isso, assim como na música, eu não posso apresentar, por exemplo, na música, teoria. Se eu vier com a teoria de cara para o aluno, já, né, vamos à partitura aqui, não, eu prefiro trabalhar a prática. Vamos tocar. Depois eu vou te mostrar como é que isso que eu toquei se apresenta na partitura. Na filosofia, do mesmo jeito. Vamos ver um filme e, a partir desse filme aqui, vamos fazer uma relação com isso e com aquilo? Ok, fez essa relação? O que você consegue identificar aqui? Eu identifico isso, isso, isso. Olha só, que coisa interessante. Isso que você identificou está no filósofo tal. Isso que você identificou está no filósofo tal. Assim, o trabalho que eu tenho feito é esse. Como o professor Marcos falou, é um trabalho de formiguinha. Assim, é um trabalho de formiguinha. Então, o que eu posso falar para você, Ralph, né? É a partir dessa experiência que eu tenho tido nesses anos, já 20 anos de educação, né, com a criançada e com os jovens, que é a partir da sua percepção do outro, como mesmo falou o professor Marcos. Né, se você for lançar informações, e aí, por isso que você falou, né, freiriano, né, identificar no outro qual é o conhecimento que ele traz, porque ele já traz um conhecimento, e você identificar naquele conhecimento que ele traz uma ligação com algum autor ou com algum pensamento, é um caminho interessante para você introduzir a filosofia. Acho que, não sei se eu consegui responder, mas é o caminho que eu estou traçando, né? Que eu estou trilhando. Obrigado pela pergunta. Perfeito, né? Entre prática e teoria. É ideal, né? Principalmente para os adolescentes estarem compreendendo.
Agora nós vamos à pergunta destinada ao professor Marcos Fábio, né? Para depois eu fazer a pergunta para ambos. Bom, do Zuene Neves, e ele diz, né? Marcos Fábio, são evidentes os prejuízos que a distorção e a paralisação da racionalidade geraram. Primeiramente, sobre a autorreformulação dos sujeitos e depois sobre a formação das instituições. Vocês têm outra parte da pergunta? Ah, sim, tem. Através da vacuidade sofrida relacionada à violação da intersubjetividade, que é a disposição para o combate à relação entre a anomalia social e a apatia crítica reinantes, tem possibilidade de aflorar? Está desligado seu microfone, Marcos Fábio. Opa. Desde já agradeço a questão do Zuenir, o professor lá da Pontífice Universidade de Minas Gerais, né? Grato pela sua questão, meu caro. Muito interessante porque há todo um viés adorniano, né, nessa discussão, né? Porque você acaba criando todas as condições para a barbárie a partir dessa desconsideração dessa nossa condição intersubjetiva de existência, né? Quando nós nos fechamos e quando nós nos bastamos, quando nós racionalizamos, como o Manfredo colocou, o nosso egoísmo, a partir da perspectiva hobbesiana, nós acabamos legitimando certa barbárie em nome de determinados fins. E aí a frase maquiavélica, que não está em nenhum texto do Maquiavel, acaba tendo uma força de justificativa muito grande, né? Acaba se justificando no mundo, né? Os fins justificam os meios, né? No caso, em nome de você manter um determinado status, cabe fazer, inclusive, aquilo que seria o cruzar a linha do que não pode, né? Do que não, em prática, não, em tese, não deveria, que é justamente você ir à barbárie. E esses momentos, eles são muito propiciados por essa ausência da relação, desse ser relacional. Não há como gerar qualquer tipo de solidariedade em uma sociedade pautada nesse individualismo, né? Então, é interessante como o Manfredo ele chama a atenção para a gente. Não é uma questão de síntese, certo? Não é uma questão de síntese, não é uma questão de você chegar a um acordo entre uma pessoa que defende um princípio individualista e uma pessoa que defende um princípio solidário. Não, é uma questão de ruptura paradigmática. Tem que haver a ruptura paradigmática. Não tem jeito, entende? E essa ruptura, ela tem que, os princípios, eles têm, esses novos princípios que a nova paradigma vai dar, ele tem que arquitetar uma nova sociabilidade. Lembra a primeira pergunta que eu fiz da minha comunicação? Era justamente que todas as vezes que o professor entra em sala de aula, ele tem que se perguntar qual é a sociabilidade, quais são as condições postas de sociabilidade que a minha aula vai ter que responder, quais são as demandas de sociabilidade que eu estou respondendo aqui. E para isso ele tem que saber quais são os princípios que regem a nossa sociabilidade. E quando ele detecta algum princípio que esteja indo em desacordo, principalmente com os direitos fundamentais, ele tem que trabalhar em prol da ruptura. E aí, a revolução que o Marx tanto trabalhava, ela se torna um conceito
extremamente importante, relevante, necessário. E aí nós não podemos correr o risco de deixar com que as pessoas pervertam os conceitos em nome de interesses secundários, né? Interesses escusos. Então, tem gente que não gosta da palavra revolução. Né? Ideais revolucionários, as pessoas, não, revolução é um cara com uma arma na mão e tudo. Não, pera ainda. Não tem nada a ver. A revolução, ela é uma necessidade imposta em nome de uma ruptura, e as rupturas, elas são necessárias porque os paradigmas, eles caducam, entende? As relações caducam, né? Os gostos caducam. As coisas, elas têm que ser repensadas, revistas, necessariamente. A vida é feita dessa forma. Então, no caso, se nós não estabelecemos o ENIR, uma instância educacional, uma instância social, aonde nós estejamos aptos sempre a pensar e a fornecer um espaço de pensamento às futuras gerações intersubjetivo, aquilo que pensadores como Hannah Arendt, como os filósofos de Frankfurt, tanto chamavam de espaço público, né, o direito à ida ao espaço público. Se você não permitir a ida das pessoas ao espaço público, para que elas possam participar desses debates, exercer isso, você estará ali sempre plantando a sementinha da barbárie, a possibilidade da barbárie, sabe? Não, a ruptura, ela sempre leva em consideração a continuidade, certo? Ela não nunca você pode pensar, porque não existe isso. Mesmo o Thomas Kuhn, para ir concluindo, Thomas Kuhn, ele não pensava uma virada de página, né? A ciência, ela não vira páginas assim, né? Então, a ruptura paradigmática, ela não se dá em um processo de hoje eu acordo assim, hoje eu vou dormir assim e eu acordo assado, né? Não é assim que se dá. Existe uma continuidade e com o passar do tempo as ideias vão caducando, vão se enfraquecendo e vão sendo substituídas. E esse processo de mudança de paradigma é um processo lento, é um processo estressante, é um processo, tanto é que chega um momento em que você percebe a mudança. Então, chegou o momento, aos meus 41 anos, em que eu olho para a geração da minha filha e eu vejo que ela está vivendo determinadas coisas de forma diferente que eu. E aí caiu a ficha que ela não vai viver aquele momento como eu vivi. E aí eu fiquei entre dois, aí eu vou usar isso como analogia, e para fechar. Eu fiquei entre a cruz e a espada em quê? Em ficar saudoso e pensar, coitada da minha filha, não vai ter essa experiência. E no outro momento, né, de pensar, ela vai viver uma experiência de uma forma que eu nunca serei capaz de viver. Entende? Vai ser a experiência da geração dela. E ela vai viver isso, né? E quando ela tiver a minha idade, e ela vai olhar para a geração anterior e ela vai ver essa ruptura. Né? A gente está debatendo um pouco sobre esse choque de gerações, né? E eu estava vendo justamente isso. Chegou o momento em que eu percebi o ciclo fechando. E a minha geração, naquele ponto, quanto aquele gosto, quanto aquela questão, se fechou. Então, as pessoas dessa geração não vão mais viver aquilo. A ruptura aconteceu. Agora, ela foi acontecendo ao longo do tempo. Tanto é que as pessoas mais próximas da minha idade, as pessoas com 30 anos, as pessoas com 20 anos, ainda sabem quando eu falo sobre isso. Quando eu dou alguns exemplos, meus alunos sabem. Quando eu vou para a escola dos meus alunos, com os meninos de 12, 13 anos, quando eu dou meus exemplos, eles não sabem.
entende? É quando eu vejo que a ruptura se deu ali, entende, Zani? Então, há continuidades, as continuidades acontecem, né? Então, não existe, a ruptura, ela sempre é demorada, agora ela vai acontecer. E no nosso caso, ela tem que acontecer em determinados princípios, porque caduca-se, né? As coisas caducam, nós evoluímos em alguns sentidos. Nas relações, né? Uma das vantagens da nova geração, para eu concluir, né? É uma geração muito mais tolerante sexualmente do que a minha. Isso é um fato. É um fato, certo? Os mais jovens, eles estão vivendo, eles estão nascendo em uma sociedade onde determinadas, embora ainda tenha muito preconceito, ainda tenha muita violência e tudo mais e tal, mas eles debatem coisas que, se eu fosse debater no meu tempo, eu seria cortado na hora. Eu não deixava nem eu abrir a boca. E para você ver, para concluir, eu nem chegaria a debater, porque isso nem passaria pela minha cabeça. Porque o meu ideário, isso não seria dado para mim. E eles já nascem nessas discussões, entende? Então, você nota esses paradigmas, né? É isso. Obrigado, professor. E aí nós vamos agora nos encaminhando, né, para o final desse momento de discussão e vamos encerrar, né, com uma pergunta do professor Hermínio Nascimento, né, o coordenador do evento e do PIBID. Ele pergunta o seguinte para ambos: a solidariedade é um imperativo que impõe sobre a educação. No entanto, tal educação é alinhada com o paradigma econômico. Então, formar para a solidariedade conservando o referido paradigma? Quem seria o primeiro a responder? Eu não peguei o finalzinho. Pronto, professor, está aparecendo na tela. A pergunta então, formar para a solidariedade, conservando o referido paradigma? Paradigma da solidariedade, que ele fala. Então, antes, assim, vou começar a falar e dar uma chance para o professor Marcos aí complementar, porque, por exemplo, aqui nesse encontro, né, eu fiquei ouvindo o professor Marcos com muita atenção e eu procurei na minha fala fazer um link com a fala dele. Eu acho que isso talvez seja a tentativa do exercício de estabelecer comunicação, né? Na medida que a gente procura estabelecer comunicação com o outro, e aí eu estou fortalecendo aí a apresentação do professor Marcos, a gente tem uma possibilidade de construir alguma coisa, né? Alguma coisa solidária, alguma coisa mais profunda. Então, eu consegui enxergar, e eu achei muito interessante a fala dele, porque o meu trabalho é justamente para que o aluno possa compreender a fala do professor Marcos, por exemplo, né? A explanação que ele fez tão profunda, tão elucidativa, né? Tão, tão potente, né? Ela precisa que muitas pessoas a compreendam. Mas para que as pessoas a compreendam, é preciso que tenha esse trabalho de base, né? Para que o aluno tenha prazer na descoberta, prazer na reflexão, prazer nessa brincadeira da imaginação, para ele poder fazer essas relações. E quando ele ouviu o professor Marcos falando, nossa, o professor Marcos conseguiu identificar a história da filosofia, a história da arte, a história da humanidade, conseguir identificar, né? E aí olhar para o mundo de uma maneira que ele possa intervir, né? Sem reproduzir coisas, né? Ou ficar repetindo o que o outro falou, né? Considerar o estudo e a pesquisa, né? E jogar fora a opinião. O que a gente está vivendo aí hoje em dia. Eu falo com os alunos, poxa, a opinião não refuta um estudo, uma pesquisa, não vai refutar, né? Nunca. Então, eu acredito, não sei se eu estou respondendo corretamente o professor Hermínio, eu acho que é nesse sentido, a gente procurar ser mais solidário com o outro. E eu acredito também, professor Hermínio, professor Marcos e Daniela, que a academia, nesse sentido,
ela é um pouco ríspida e um pouco egocêntrica, um pouco desafeita a esse tipo de solidariedade, né? De querer encontrar o outro, querer valorizar a fala do outro. Eu acho que a gente ainda vive esse... Eu vejo coisas boas surgindo, como eu falei, dei aí o exemplo desses cursos, né, que tem múltiplos, conversa com múltiplas áreas, né, mas a gente ainda tem um resquício aí de um recrudescimento, de aquela coisa fechada, né, e sigam-me, né, vamos fazer seguidores. Então, eu acho que, como você falou, os paradigmas, né, esse paradigma, eu creio que está se desfazendo e abrindo um caminho para essa solidariedade. Mas isso depende dessa disponibilidade dos professores de se encontrar e valorizar uns aos outros. Eu acho que é isso. É verdade. No caso de complementação, né, a solidariedade, ela necessariamente tem que estar vinculada, Hermínio, Celso e Daniela, com a inclusão, né? Como é que eu penso uma educação ou um paradigma solidário, um princípio solidário de sociabilidade, se ele não for includente, certo? E aí, para ele ser includente, se isso é um princípio, ele tem que trazer necessariamente a consideração do diferente, do diverso, certo? Então, a inclusão, ela é um desafio, certo? Um desafio muito grande. Aí eu vou usar mais uma vez uma analogia, uma analogia não, vou usar mais uma vez a figura de um dos meus colegas aqui, que é o professor Judicael, e nós estávamos conversando, ele é da Universidade Federal do Tocantins, e ele esteve, há algumas semanas atrás, ocupando esse espaço aqui, né? E acho que a Daniela também, né, que estava fazendo a mediação, e ele falava sobre Meu orientador. isso, seu orientador, né? E ele falava justamente como o saber indígena das comunidades indígenas lá do Tocantins, eles estavam sendo reconhecidos a partir de títulos de doutor honoris causa pela universidade e como projetos, né, estavam fazendo essa troca de saberes. E essa postura da Universidade Federal do Tocantins é uma postura que eu diria que está dentro dessa perspectiva solidária, Hermínio, né? Porque ela inclui. Ela inclui quem? Ela inclui aquele que não tem título de graduado, não tem o título de mestre, não tem o título de doutor, mas é um sábio, entende? Mas traz, mas que soma, mas que vem para construir junto. Então, no caso, isso é um princípio, porque no caso você tem também outras comunidades indígenas em outras regiões do país. E você tem nessas comunidades também, e você tem quilombos também, certo? E você tem não somente, não vamos ficar somente nessas, tem comunidades ciganas também, certo? E você tem outras esferas de âmbito, não nos fechemos somente no conhecimento dessa questão étnica, mas tem também a questão de âmbito religioso, que tem que ser incluso também nos debates, entende? Tem que ser incluso também no fazer, no fazer da sociedade. Então, agora, por que é que não são colocadas? Por que é que não trazem para discussão? Por que é que elas não estão participando? Porque aquilo que está regendo as ações daquela instituição, daquele grupo, daquela sociedade, não são princípios solidários, né?
Por mais, e interessante é que muitas vezes você vai encontrar o nome solidário lá na legislação, né, no estatuto, só que você não tem a inclusão. Você não vê a inclusão acontecendo. E aí fica só no papel mesmo, porque a solidariedade, enquanto princípio, ela gera necessariamente a inclusão. E é uma questão bem direta, assim, para você perceber se o princípio de solidariedade ele está regendo normas de sociabilidade, né? E isso está aqui no livro do professor Manfredo, né? É só você verificar se está havendo a inclusão do diverso, do diferente. E se ao diferente está sendo garantida a identidade. Né? Então, se você segue esse silogismo básico, e se você aplica, e se você percebe isso acontecendo, então sim, ali está sendo regido pelo princípio da solidariedade, e esse princípio está ocorrendo, né? Caso não está ocorrendo. As redes sociais e o nosso curso aqui, as redes sociais estão nos proporcionando algo que para nós é inesperado até, né? São pessoas que vêm e que não necessariamente estão na academia, mas que esbarram nos nossos vídeos, né? E que lançam perguntas, e que participam e que interagem conosco e que depois vão lá e interagem conosco nas redes sociais. E é muito interessante, né? Eu não estava nem preparado para isso com os vídeos que nós estamos fazendo, né? Mas é interessante também isso. E a grande questão é como não ficar só no virtual, né? Como fazer essa inclusão para além do virtual depois, né? Ou agora, né? Que é esse negócio de fazer depois, né? Não, agora, né? Como não fazer isso agora? É uma discussão que nós temos que manter aqui viva, sabe, Hermínio? Obrigado aí pela atenção, meus caros, minhas caras. Eu creio que, professor Hermínio, não posso responder, mas creio que vocês responderam plausivamente, né? E nós estamos aqui já quase dando tchau, né? Boa noite, mas antes dos agradecimentos, eu gostaria novamente de chamar o colega Genilson, ele que vai nos trazer alguns avisos e também convite, né? Que vai ainda se dar o encontro durante até sexta-feira. Só um momentinho, já a gente retoma e finaliza. Genilson, por favor. Em nome do Sebo Cultural Itinerante e do PIBID, agradeço a presença do professor Marcos Fábio, do professor Celso, por estar aqui, né, disponível nessa noite. Agradeço também a todas as pessoas, né, que estão nos acompanhando pelo YouTube. E eu gostaria de lembrar a todo mundo que amanhã pela manhã nós temos a sessão de comunicação, será pelo Google Meet. O link será enviado 15 minutos antes para cada participante, tá? E para o público em geral, para quem quiser participar também. À noite, às 19 horas, aqui no canal do YouTube, nós temos um encontro com a professora doutora Patrícia Deonero Velasco, com mediação do professor Hermínio, tá? Agora eu convido o professor Celso Ramos e o professor Marcos Fábio, né, para suas considerações finais, juntamente com a professora Daniela. Professor Marcos, quer fazer ou quer que eu posso falar? Bom, eu estou aqui com uma gratidão, estou muito feliz pelo convite, ter participado com vocês. Esse papo foi muito interessante, né? A gente tentar fazer as relações e pensar filosofia, né, na prática e em contato com os alunos. Acho que isso tem sido uma prática minha, né? Estou vivendo isso esse ano, agora remotamente. É uma coisa a ser um pouco angustiante, porque você, né, estou tendo aula agora, as aulas, eu saio de uma escola, vou dar aula presencial, venho correndo para casa para dar aula online. Então, agora estou dividido, simultâneo, né? Mas tem sido uma experiência interessante e nesse caminho, né,
do trabalho de formiguinha, né? De tentar trazer para o aluno essa possibilidade dele refletir. Eu fico imensamente grato, quero agradecer a Daniela aí pela mediação, professor Marcos, foi um prazer conhecê-lo e ouvi-lo, professor Hermínio, muito obrigado, Genilson, muito obrigado, eu espero poder voltar para bater outros papos com vocês aí, um abração. Eu também agradeço e parabenizo desde já o professor Celso pelo seu trabalho, pesquisa interessantíssima e atividades interessantíssimas. Vou ver o restante do documentário, né, do curta, né, e depois vamos trocar os contatos aí, porque eu quero mais indicações. Não sei se o professor sabe, mas eu tenho um projeto também vinculado mais com trechos de filme com cinema, né, voltado para o ensino médio também. E a gente pode trocar umas figurinhas quanto a isso. E parabenizo o evento, parabenizo a organização, aos colegas pibidianos, avante, gente. Esse projeto ele é importantíssimo para o ensino de filosofia no Brasil. Vocês são um respiro, são ares novos quando vocês chegarem na escola, com toda essa bagagem, com toda essa experiência que nós esperamos que vocês estejam ganhando com o projeto, além da licenciatura que vocês estão tendo, porque o ensino de filosofia, como vocês viram no debate de hoje, ele pode proporcionar e deve proporcionar uma formação que nos proporcione criar opções de melhoria de vida e de manutenção, de assegurar as melhorias conquistadas. Então, nós não somos super-heróis, mas nós contribuímos muito, entende, com isso, como todos os nossos outros colegas de outras áreas. Nós colocamos, sim, o nosso tijolinho lá, e nessa parede que a filosofia está construindo, nessas paredes desse grande edifício que a filosofia está construindo, os tijolinhos de vocês serão muito importantes e necessários, né? E esses eventos aqui são a argamassa necessária para a gente continuar nesse processo. Parabéns, Daniela, parabéns, Hermínio. Estejam sempre contando comigo nas próximas atividades. Abraço, boa noite a todos. Reiterando mais uma vez, né, o nosso agradecimento em nome do PIBID e também do Sebo Cultural Itinerante, pela belíssima, né, explanação na noite de hoje, foi altamente produtivo, né, o quanto é bom e interessante a gente fazer essa troca de experiência, né, o professor Celso, com a experiência dele no Rio, a nossa aqui no Ceará, e essa troca de experiência tanto fortalece, né, esses vínculos, como também, né, a forma de explanar, de vivenciar, tanto o professor Celso também, para a gente também experimentar aqui outras também, né, outras formas de estar lidando e trazendo novidades para os pibidianos que vão ingressar logo também nessa vida, né, da profissional de estar dando aula. Então, agradeço, né, enormemente o tempo, a disponibilidade de vocês aqui. Agradeço também àqueles que tiveram paciência de estar, né, conosco nessa noite, durante também a manhã, e aguardamos, né, todos também para estar acompanhando amanhã. Lembrando que amanhã, pela manhã, teremos, né, somente pelo Meet a apresentação daqueles que, né, chegaram a defender seus trabalhos de apresentação de resumos e de intervenções de experiência, e à noite, novamente, nos encontramos nesse mesmo horário, né, às 19 horas. E a todos, desejo desde já uma excelente noite e até amanhã. Obrigada. Muitíssimo obrigado a todos e nos encontramos amanhã às 19 horas.